Bom dia! Estamos de volta com as nossas meditações devocionais Aviva no Senhor. Nós estamos meditando neste tema tão importante para os nossos tempos, tão importante para nós como filhos de Deus que estamos buscando esse avivamento pessoal. Nós ainda estamos falando a respeito dos profetas que foram usados por Deus para trazer o povo de volta à obediência e principalmente ao relacionamento com Ele. Hoje eu quero falar sobre um outro profeta que trouxe um avivamento não só para o povo, mas para uma cidade inteira. Quero falar hoje sobre Jonas. Jonas, ele é um profeta bíblico, a sua história ela é narrada, no livro de Jonas. Ele é conhecido principalmente pela sua missão de pregar a cidade de Nínive. Ele foi chamado por Deus, Deus chama Jonas, Deus ordena a Jonas que vá a esta grande cidade de Nínive e pregue contra a sua maldade, pois a maldade dos ninivitas subiu até Deus. Em vez de obedecer, Jonas tenta fugir da presença de Deus e aí ele embarca em um navio rumo a Tarsis na direção oposta do seu chamado, Nínive. Deus envia então uma grande tempestade que ameaça então afundar este navio. E os marinheiros, eles percebendo que Jonas é a causa da tempestade, o lançam ao mar. Ao ser lançado ao mar, Jonas é engolido por um grande peixe e então começa o seu próprio avivamento pessoal. Ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, aonde ele ora a Deus em arrependimento. Então, logo após esta oração de arrependimento, o peixe vomita Jonas em terra firme. E Deus novamente, então, ordena a Jonas, vá a Nínive. Dessa vez, Jonas obedeceu e prega, então, a cidade, advertindo que em 40 dias Nínive seria destruída se não se arrependesse e voltasse novamente seu coração para Deus. Os habitantes de Nínive, desde o rei até o povo mais comum, acreditaram na mensagem de Jonas, eles se arrependem e eles jejuam. Durante este tempo, Deus ele vê o arrependimento deles e decide então não destruir a cidade. Qual seria então agora a reação de Jonas? Jonas ele fica descontente com a misericórdia de Deus. Ele se sente frustrado porque a cidade não foi destruída. Deus então usa uma planta que cresce e depois murcha para ensinar a Jonas sobre compaixão e misericórdia. A história de Jonas é para nós uma poderosa lição sobre obediência imediata, arrependimento e sobre a misericórdia de Deus. Ela também destaca o amor de Deus por todas as nações e o seu desejo de que todos se arrependam e vivam retamente. Essa missão de Jonas, ela tem a ver com o avivamento, porque ela exemplifica o chamado ao arrependimento e a transformação espiritual, não só na vida de um indivíduo, mas de uma comunidade inteira. Então, essa chamada ao arrependimento é uma mensagem, que muitas vezes começa com uma pessoa só. E através dela,
outras pessoas são desafiadas a reconhecer os seus pecados e mudarem o seu comportamento. Essa resposta que toda a população, era uma grande cidade, teve, eles responderam com um arrependimento genuíno, maciço. Olha, eles jejuaram, eles se vestiram de pano de saco e clamaram a Deus por misericórdia. Essa resposta coletiva é um marco comum nos avivamentos, onde comunidades inteiras voltam-se para Deus. Aí começa este processo de misericórdia e transformação, porque Deus vê o arrependimento dos ninivitas e ele então decide não destruir esta cidade. Essa missão então de Jonas resultou nessa transformação espiritual muito significativa, principalmente na demonstração da misericórdia divina. Nos avivamentos, a transformação espiritual é um aspecto muito importante, quando vidas são radicalmente mudadas e restauradas. Essa missão, ela deu certo. Uma chave para o avivamento, um chamado ao arrependimento. A gente pode pensar que esse chamado, ele trouxe uma renovação espiritual. E uma renovação espiritual é um processo de reavivamento, de fortalecimento na fé individual e comunitária. Por meio dessa renovação espiritual, essa cidade descobriu então o propósito e a paixão pela sua fé. E esse também é um processo importante que precisa acontecer em nossas vidas. Nós precisamos orar a Deus por uma renovação espiritual, por uma experiência pessoal de cada um de nós com esse Deus. A busca pelo arrependimento. Nós já temos falado que o avivamento ele começa pela confissão de pecados, buscando o perdão a Deus e uma nova direção de Deus. Isso também, amados, traz um alívio emocional, traz uma paz mental, interior e principalmente a sensação de estarmos espiritualmente alinhados com Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas desalinhadas de Deus, tanto na sua mente como na sua alma. Pessoas perturbadas mentalmente e emocionalmente porque estão de alguma forma desalinhados daquilo que Deus tem para as suas vidas. A oração, a adoração. Quando a gente aumenta essa prática da adoração, da adoração, tanto nós individualmente quanto em grupo, isso traz essa proximidade com Deus e principalmente a renovação espiritual, ela nos dá mais sensibilidade ao Espírito Santo e nos inspira então diariamente a buscá-lo. Buscar uma mudança de comportamento, de atitudes, de sermos mais compassivos, uns para com os outros, mais honestos, mais dedicados ao ensino, da palavra de Deus, ao conhecimento da palavra. Isso também melhora as relações interpessoais. Eu acho que as pessoas hoje estão precisando melhorar as suas relações interpessoais. Quem sabe esta busca sincera, intencional por um avivamento, por uma renovação espiritual possa trazer uma melhoria nos nossos relacionamentos, esse bem-estar mental e emocional, uma prática de companheirismo nas nossas comunidades, um engajamento maior na ajuda, no serviço, no apoio mútuo. É muito importante nós buscarmos esse discernimento e essa sabedoria, alinhando então nossa mente, nossa alma, aquilo que Deus deseja sobre nós. Nós temos vários exemplos de renovação espiritual. O rei Josias, lá em 2 Reis 22 e 23, ele descobriu o livro da lei. Então ele lidera uma reforma religiosa em Judá
E a primeira coisa que eles fazem é o que nós já falamos: destruíram os ídolos e restauraram a adoração novamente a Deus. Neemias, ele guiou o povo de Israel a um período de renovação espiritual após a reconstrução dos muros de Jerusalém, enfatizando a leitura da lei e o compromisso novamente com os mandamentos de Deus. A renovação espiritual é um convite constante para vivermos uma vida mais profunda e significativa, focada na fé e numa transformação contínua, diária em nossas vidas. Quem quer viver em novidade de vida, que é isso que Deus deseja para nós, deve buscar sinceramente essa renovação espiritual. Senhor, nós vemos a Ti com um coração humilde, buscando esta renovação e esse avivamento espiritual. Assim como o salmista Davi clamou a Ti: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, nós também clamamos a Ti. Revigora nossa alma, cura nossa mente, restaura nossa fé. Conduz-nos, Senhor, pelos caminhos da justiça, da Sua santidade, e que Teu Espírito Santo sopre um novo fôlego de vida em nosso ser, assim como o Senhor fizestes com o vale de ossos secos, trazendo a vida lá em Ezequiel. Ajuda-nos a permanecer firme em Tua palavra, em buscarmos de todo o coração, que possamos fazer como o profeta Isaías: aqui estou eu, envia-me a mim. Renova, Senhor, a nossa paixão por Ti e pelo serviço no Teu reino. E assim como Jonas pregou o arrependimento em Nínive, toda voltou para Ti, peço que Tu também toques em meu coração e em todos os corações que ouvirem esse devocional, trazendo-nos ao arrependimento e ao avivamento pessoal. Que possamos, Senhor, nesse dia experimentar a Tua misericórdia e a Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor imensurável. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. E até amanhã com as nossas meditações devocionais. Aviva-nos, Senhor. Deus te abençoe e até lá.